Eu estou com Adelmir Morato de Lima para prosseguir nas entrevistas relativas à história cultural de Jacareí, trazendo as memórias do Adelmir para me ajudar nesse trabalho. Adelmir, eu gostaria que você contasse um pouco do seu trabalho, da sua experiência, da sua vivência e tudo que você se lembra a respeito da sua atuação na área da história cultural de Jacareí, junto ao Museu de Antropologia do Vale do Paraíba e à Fundação Cultural de Jacareí. Olha, Cecília, primeiro é um pouco difícil, a gente conversou bastante sobre isso, é um pouco complicado relembrar tudo isso, né? Você percebeu, a gente conversou um pouco sobre isso, não deixei claro que era complicado para mim falar sobre isso, mas eu acho que é um assunto que eu tenho que tentar entender de uma maneira geral. Eu acho que você está criando uma possibilidade muito interessante de eu dar uma forma a tudo isso, né? Eu acho que é uma história bonita, né? Não é uma história só minha, acho que é uma história de um grupo de pessoas, uma história muito bonita, uma história muito cheia de contradições, mas eu acho que, sobretudo, é uma história de muita violência, né? Eu acho que relembrar tudo isso, talvez é um pouco da minha dificuldade, relembrar de coisas, de atos de violência muito grande que foi cometido nesse processo todo, que é uma coisa que deixou muita mágoa, né? Mas eu acho que é necessário entender, e eu acho que é importante dar uma perspectiva política a isso, né? Talvez a grande contribuição que você traz, porque eu já nem queria mais falar sobre esses assuntos, é a gente tentar dar um sentido político. Então deixa de ser uma história pessoal de mágoa e uma história política. Talvez seja essa a grande contribuição que você vem trazer. Eu entrei meio por acaso nessa história de defesa do patrimônio cultural. Isso começou, eu acho que mais ou menos no final da década de 70, né? Eu entrei meio por acaso, quer dizer, havia um grupo de jovens em Jacareí que estavam pensando a possibilidade de criar um museu, né? Mas um museu dentro de uma concepção mais moderna, né? Dentro de uma visão crítica, dentro de uma visão ideológica de esquerda, né? E a partir desse grupo eu acabei entrando, né? No final da década acho que mais ou menos 79, eu entrei participando de um programa que eles chamavam de Museu de Rua, que era uma experiência muito rica, muito interessante, onde se faziam painéis, né, contando a história do município, e esses painéis fotográficos eles eram colocados na rua. Então já se rompeu um primeiro paradigma, né, que existia até então, que o museu era aquela coisa bonitinha lá no canto, onde as pessoas iam lá como se fosse uma igreja, né, um templo, onde as pessoas iam reverenciar uma história já produzida pelos vencedores. E a ideia nossa era exatamente o oposto, era pensar numa historicidade contada a partir dos vencedores e levar essa história para a rua. E foi aí que eu entrei meio cambaleando, meio sem saber onde é que eu estava entrando, fazendo entrevistas, acho que um pouco parecido com o que você está fazendo agora, quer dizer, não com a experiência e conhecimento que você tem, porque a gente não tinha essa formação teórica, por exemplo, que você tem. Então a gente fazia as histórias, era a memória oral, basicamente, que a gente tinha o nosso objeto de pesquisa, e a gente ia levantando essas histórias, ia produzindo esses conhecimentos, e isso acabavam se transformando em textos bem sintéticos, bem escritos e tal, e depois esse museu foi para a rua. Então as pessoas podiam comparar, por exemplo, alguns edifícios antigos que eram marcos importantes da cidade, que já tinham sido destruídos, e você mostrava a fotografia de hoje e contava aquela história. E foi uma coisa muito interessante, foi emocionante, né? As pessoas verem aquilo e descobrirem que a cidade teve um passado muito rico, muito interessante. E a partir disso surgiu um grande movimento, né? A ideia era criar o Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, né? Quer dizer, essa questão de discutir se o museu, que característica teria esse museu, já foi uma discussão ferrenha, né? Porque se queria, na verdade, era continuar com o padrão de museus que era determinado pela Secretaria de Estado da Cultura. Então, eles tinham um departamento lá chamado, eu acho que era Divisão de Museus, onde eles incentivavam os municípios a criarem o que eles chamavam de Museu Histórico e Pedagógico. Então, toda cidade, as mais antigas, tinham um Museu Histórico e Pedagógico e botava o nome de um figurão da cidade.
Aí contava essa história oficial, tinha a galeria dos prefeitos, né, a galeria das autoridades, e a gente tinha uma aversão muito grande a esse tipo de coisa, né? E então uma discussão, não, vamos pensar no Museu de Antropologia, assim a gente consegue ter outros elementos nessa interpretação, né? A história não é uma mão única, né? Tem outro lado dos vencedores. Então, nessa polêmica toda acabou prevalecendo a ideia de se pensar o Museu de Antropologia do Vale do Paraíba. Quer dizer, esse grupo eles já tinham começado a trabalhar, então não fui eu que comecei, né? Esse grupo já tinha pensado. Eu acho que o idealizador desse projeto foi o Osmar, foi ele que pensou tudo isso. E eu entrei já assim, num segundo momento, imediatamente após se pensar nesse projeto. O Osmar saiu já por divergências políticas, né? E eu continuei, né? Mas eu continuei um projeto que eles já tinham pensado. Quer dizer, o meu papel foi... com o tempo eu fui me encantando com o projeto e com a ideia do Osmar. Eu achei que era um projeto muito bonito. Eu acho que uma das características do Osmar, ele tem essa capacidade de enxergar 50 anos na frente. Ele sempre foi assim. E eu fui me encantando com esse projeto. O Osmar teve problemas políticos, se afastou, e eu fui, na verdade, esse fio condutor, né? Talvez por isso eu tenha ficado mais exposto politicamente, né? Então, muita gente começou esse projeto, depois cada um foi cuidar da sua vida, e eu dei continuidade a ele. A maior parte das pessoas que trabalhavam nesse projeto, elas estavam ligadas à esfera da administração, ou existia um trabalho voluntário? Trabalho voluntário. A maioria das pessoas eram pessoas voluntárias, pessoas que não tinham vínculo nenhum com a prefeitura, pessoas que não eram empregados, não eram concursados, até porque nem existia concurso público naquela época. Quer dizer, foram pessoas da comunidade que se sensibilizaram com esse projeto e entraram de corpo e alma, né? Se dedicaram, fizeram pesquisa, faziam reuniões toda semana, à noite, quer dizer, se entusiasmaram. Então foi um projeto, como diz bem o Osmar, quer dizer, é um projeto que nasceu da comunidade, né? E o prefeito na época, o Benedito Sérgio Lencioni, ele tinha uma identificação com esse grupo, né? Ele se identificava com esse grupo. Então ele acabou trazendo essa ideia para, vamos dizer assim, ele institucionalizou esse projeto. Aí ele se torna, num segundo momento, né, ele se torna um projeto oficial. E esse grupo tinha alguma denominação específica? Não tinha. Eram pessoas da comunidade que tinham algumas afinidades. Eu acho que, na verdade, essas afinidades eram muito mais ideológicas, né? Havia uma afinidade ideológica e que acho que não havia... No final da década de 70, não havia muito espaço de participação, né? A juventude não tinha muito que... A gente estava vivendo uma fase de, acho que abertura política, mas ainda nas cidades do interior essas coisas não eram muito claras ainda. E essas pessoas viam na possibilidade de um projeto cultural de reacender essa esperança, né? Que era a esperança da abertura política. Então havia um clima, um desejo muito grande de que as coisas pudessem ser diferentes, que a gente pudesse romper com os paradigmas antigos, né? Que havia esse clima de abertura, de liberdade. E eu acho que aí a gente entra com a história do patrimônio, entra exatamente nesse momento.